Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, começa agora o programa Dualidade. Seja muito bem-vindo e vamos refletir juntos? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Pois é, precisamos ver até onde estamos ficando parados, quietos, em situações que convém se manifestar, que convém auxiliar, estender as nossas mãos em forma de caridade, de auxílio e também, muitas vezes, a nossa palavra ou o nosso silêncio com sabedoria. Bom, hoje nós estamos aqui numa dualidade muito especial, né, com um arzinho assim de internacionalidade, porque nós vamos conversar recebendo com muito carinho, com muito amor, uma pessoa especial para a gente, que também nos recebeu com muito carinho lá em Portugal, em Viseu, na casa espírita dele. Ele é médium, é orador, é escritor, é um amigo querido, já posso considerá-lo assim, é presidente dessa casa espírita que nos recebeu e foi também presidente da Federação Espírita Portuguesa durante 12 anos. Nós estamos falando do coronel Arnaldo Costeira. Arnaldo, seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer Obrigado. Imenso ter você aqui. Um presente do alto, da espiritualidade. Você ter conseguido chegar aqui no Dualidade depois de algumas etapas, né, que a gente quase não conseguiu se encontrar, né? Evitado. Coronel Arnaldo Costeira. Posso te chamar de Arnaldo? Oh. Você prefere que te chame de Costeira ou de Coronel? Não, pode ser. Arnaldo é bonito, né? É. É um nome bonito. Até porque é o meu nome. Alegre, exatamente. Então, Arnaldo, eu queria que a gente falasse para o nosso público um pouquinho, assim, rapidamente, de como está o espiritismo lá na Europa, especificamente em Portugal, mas pode abranger um pouquinho, em relação ao nosso espiritismo aqui no Brasil. Bom, nós penso que estamos a lutar muito duramente, porque duas coisas se nos colocam. Primeiro é, de alguma forma, ainda a marginalização a que a doutrina espírita está votada na Europa e também em Portugal, mas mais, enfim, da Espanha para cima, ainda é pior. Mas em Portugal também ainda está muito mal conceituada, está muito mal, a informação é curta, é muito pouca, a Igreja continua a ter uma influência decisiva em todo o comando, embora nós sintamos que a frequência dos templos está reduzida a menos de metade, mas de qualquer forma a sua atividade é intensa, o materialismo é galopante, embora a religião de fim de semana, mas é uma luta tremenda, uma luta difícil. É claro que em relação ao Brasil, nós não conhecemos muito bem, num país imenso como este, a realidade do movimento espírita. Aqui e ali também conhecemos dificuldades, também conhecemos algumas lutas pelo personalismo, também conhecemos algumas entidades que falam, mas que, por exemplo, não têm na sua prática, digamos assim, o trabalho na casa espírita, não acompanham muito o desespero e a aflição e o sofrimento do povo em geral, do povo humilde. Mas em Portugal há de facto uma luta. Eu acho que estamos num momento de viragem, porque a retomada, digamos assim, do ideal que Kardec se prontificou a colocar, através da Falange Espírita da Verdade, mas naturalmente que esse ideal foi um pouco também deturpado. Eu acho que é uma pecha que nos acompanha ao longo dos séculos. Muitos de nós tivemos também nas alterações, nas deturpações que o cristianismo sofreu. Talvez tivéssemos sido chamados a repor alguma verdade depois do advento do Espiritismo, e se calhar agora muitos vamos ser chamados também a repor a pureza inicial do Espiritismo,
que aqui e ali já se nota a descobrir-se algumas intervenções de pessoas menos escrupulosas e que deturparam um pouco a doutrina. Arnaldo, você acha que as pessoas que procuram o espiritismo hoje, tanto aqui no Brasil como lá, em sua maioria, ou de repente sua minoria, quero que você aponte isso, seria mais para um socorro imediato e não interessada no estudo do espiritismo? A questão é muito complexa, porque há muitos companheiros que chegaram a um patamar de estudo, de conhecimento já acima da média. Embora esqueçam um pouco que às vezes a fé sem obras é morta. E naturalmente eu não posso dizer a uma pessoa que está cheia de fome para ir cavar a terra, para ir pescar, para ir fazer qualquer coisa, enquanto tiver fome. Eu posso e tenho que ajudar a aliviar a fome para depois a ensinar. E nós esquecemos um bocadinho isso. Em Portugal, o que nós verificamos é que a maior parte das pessoas que procuram a casa espírita vão à procura de socorro. Não vão à procura de ser doutores. Sim. E a nossa experiência ao longo destes 41 anos é significativa porquê? Porque nós demos uma certa primazia ao alívio das dores, ao alívio do sofrimento. E sem prescindir de as pessoas ensinarem. Nós temos, por exemplo, nós recebemos as pessoas na casa espírita, nós fazemos o atendimento fraterno, nós conduzimos as pessoas ao trabalho do passe, à tomada de água fluidificada, nós permitimos que as pessoas estejam na sala mediúnica porque não é a fazer, digamos assim, de estar ali a assistir, mas nós autorizamos a que vão lá 5 minutos, 10 minutos, que sintam a presença de alguma coisa que não somos nós a fazer de conta, que vão dizer coisas que lhe respeitam à vida, porque depois tem dois pontos de viragem. É a constatação de que quem está a falar conhece, muitas vezes, as pessoas, e a constatação de que quem está a falar sofre, pode acontecer a quem assiste aquilo que aconteceu, que está a manifestar. Numa situação em que nós temos que estabelecer a diferença entre o que é o mediunismo, que graça pelo país inteiro, e aquilo que é a mediunidade com Jesus, ou a mediunidade na doutrina espírita. E, portanto, é nessa perspectiva que nós entendemos, neste momento, no nosso país, que isso é fundamental. Sem prescindir a seguir de dizer que o tratamento espiritual das pessoas passa por aprenderem, por conhecerem, e levando-as mesmo a frequentar um curso básico da doutrina espírita. Sim. E nós temos, por exemplo, há uns 7 ou 8 anos esta parte, nós temos média de elementos inscritos nos cursos básicos da ordem das 70, 80 pessoas. Não temos 2 ou 3 que depois vão embora. Claro, chegam ao fim os 70, 80, mas chegam 50, 60 ao fim. E temos, por exemplo, 220 trabalhadores que resultam dessas pessoas que fizeram esse complemento do tratamento espiritual. E, portanto, eu acho que é este retomar do socorro, da ajuda, que as pessoas têm de sentir. Porque eu, por exemplo, um companheiro nosso atendeu um telefone e a pessoa do outro lado aflita dizia, então, mas eu preciso, agora não posso, só daqui a 2 meses. Eu até no final da chamada disse, olha, tu disseste daqui a 2 meses vai se suicidar antes disso. E, portanto, é aquela coisa quer dizer, é quase as instituições que estão da saúde, que só têm consultas daqui por 3 meses, que só têm cirurgia daqui por 1 ano, e nós enverdamos um pouco por isso. Para chamar as pessoas a compreender a doutrina, quem sofre, porque os doutores, os poderosos, os ricos não vão. Preferem ir, talvez, às bruxas, sem ninguém saber, ir longe, do que ir a uma casa espírita. E, portanto, é esta retomar, digamos assim, de um socorro espiritual que nós, pessoalmente, necessitamos, porque eu não posso ser hipócrita e dizer às pessoas, estudem, quando eu entrei pela porta grande do espiritismo, da dor, não diretamente comigo, mas da família. Portanto, e foi perante o fenómeno que eu vi e fui obrigado a aceitar e a avançar para o espiritismo. Portanto, é esta situação que talvez nós tenhamos que ter algum cuidado a analisar. Veja bem, Arnaldo, nós sabemos que nada acontece por acaso. Esse mesmo nosso encontro aqui, que eu te falei, nós tivemos o nosso encontro lá em Viseu e agora aqui na Fundação Espírita André Luiz, com, logicamente, a espiritualidade tendo algum propósito da divulgação do espiritismo, do crescimento, dessa até ligação, dessa, vamos dizer, aliança entre o espiritismo de Brasil e Portugal ou Europa, que seja.
Então você acha que com essa ligação sendo ampliada, sendo fortalecida, o povo do planeta, não só da Europa, como do Brasil inteiro e de outros lugares, abre para um conhecimento e para um estudo melhor em relação ao entendimento do que está acontecendo hoje no planeta, com exageros de sofrimento, exageros de suicídios, de assassinatos. Você acha que estreita e diminui essa possibilidade, fazendo esse alargamento? Bom, eu penso que se nós formos só e apenas por, digamos assim, criar universidades espíritas, não vamos lá. Não vamos lá porque eu assisti há anos aqui a um Conselho Federativo Nacional em que a preocupação das federativas era porque é que em cada 4 pessoas que demandavam centro espírita pedir socorro, 3 não voltavam. É claro que em Portugal, na altura, eu fiz questão de dizer lá aos nossos companheiros que em Portugal, em cada 40 pessoas que vão ao centro espírita, 39 não voltam. E não voltam porque vão à procura de algo que não alivia os seus problemas, não alivia as suas dores. E, portanto, se nós não retomarmos aqui um determinado procedimento, eu não conheço Jesus, a doutrina e a prática de Jesus, porque essa coisa não é doutrina espírita, é doutrina e prática espíritas. Mas eu nunca vi Jesus dizer às pessoas para estudarem. Jesus ensinava e a seguir fazia. Dava exemplo. Agora, Jesus não ensinava e depois dizia, vão para casa, que depois os espíritos vão lá tratar de vocês. Porque essa coisa não vai, as pessoas vão ver telenovela, vão bater-se uns aos outros, vão discutir. Então, por exemplo, nós temos essa prática, as pessoas estão lá e estão o tempo estritamente necessário para sentirem o socorro. E ouvem a palestra, que é obrigatório. Não podem ser tratadas sem ouvir a palestra. E a seguir tomam o passe, sim senhora, se querem, se não querem não tomam. E têm o trabalho mediúnico curto, não é fazer ali sala, não é, para estarem ali a ver o que é que se passa, não há curiosidade. E isso abre a possibilidade de diferenciar entre aquilo que é o tratamento espírita e aquilo que é o tratamento do mediunismo comercial. É claro que se nós não encontrarmos um ponto, digamos assim, de acordo para chegar aí, para chegar ao sofrimento, eu tenho dito aos nossos trabalhadores o seguinte, nós temos que nos preparar porque vai-nos ser pedido. Não há que fugir. A humanidade não acorda nas universidades. A humanidade vai acordar na dor, no sofrimento. No sofrimento. E, aliás, temos essa experiência, quer dizer, não é possível que os trabalhadores hoje espíritas digam que foram à casa espírita para se doutorarem. A esmagadora maioria foi à casa espírita em busca de socorro. E para aliviar as suas dores. A humanidade não tem ido por aí. Não quer saber, não quer conhecer, é rotina, assiste à missa, já cumpriu o seu preceito, já está a caminho do céu. E depois não quer saber de mais nada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o forró-badó. E ao domingo vai à missa para se reconciliar com Deus. Não pode ser assim. E, portanto, nós encontramos aqui um ponto de acordo para levarmos a doutrina a influenciar ou aquilo que nós aprendemos na codificação, com os espíritas, sem os espíritas, e apesar da nossa inação como espíritas, o ideal vai triunfar. Quem é que vai pegar na bandeira e levar em frente? Se for assim, não somos nós. Na Europa, seguramente que não somos nós. Outros irão, seguramente, cumprir aquilo que Deus entende que é necessário. Que bom. E Deus, desculpe só essa ilusão, não está sentado à espera que os espíritas deem a volta a isto. Vai ter que levar alguém a tomar as rédeas, se nós não quisermos colaborar. Nós temos que fazer um rápido intervalo. Vamos para uma pausa breve. Você, por favor, continue conosco, que nós vamos continuar também com esse bate-papo aqui legal com o Arnaldo. Já voltamos. Não sentia nada, de repente uma dor na barriga, pronto, foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando, o meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar, de jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Voltamos
E hoje o Dualidade está recebendo com muito prazer o Coronel Arnaldo Costeira, que é médium, orador, escritor, presidente da sua Casa Espírita e também foi, durante 12 anos, presidente da Federação Espírita Portuguesa. Ele é lá de Viseu, de Portugal, e nós estamos conversando um pouquinho sobre o espiritismo lá em relação ao Brasil. Arnaldo, você escreveu vários livros, né? Muito legal. Como é que aconteceu isso? É intuitivo? É psicografia? Como é que o nosso público aqui no Brasil pode obter esses exemplares? Bom, neste momento, quer dizer, dos exemplares dos livros que eu publiquei e que psicografei, nós doamos ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade de Itapira, doamos a publicação de um deles. Portanto, hoje fica muito caro trazer os livros, fica mais caro o transporte do que o custo do livro na origem, na gráfica. E, portanto, nós fazemos esse título, Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos, para que a instituição que nos acolhe desde há 4 anos pudesse também receber um certo auxílio para as suas obras sociais. De resto, é muito difícil nós transportarmos... Não está em PDF, não, né? Para a gente puxar pela internet. Por enquanto, não está. Está certo. É evidente que nós estamos também nesse aspecto da divulgação da doutrina através da internet. Estamos ainda numa fase, digamos, de desenvolvimento. Não estamos, embora haja o Facebook da Associação, embora haja, enfim, a TV Espírita, que nós também temos em funcionamento, embora a TV Caminho da Luz de Itapira tem um protocolo também de transmissão de alguns programas, mas é evidente que trazer esses livros para o Brasil é difícil, no transporte. Aliás, esta edição que nós oferecemos ao Sérgio, em Itapira, ao Perdão, Amor e Caridade, é uma edição feita aqui no Brasil, porque é praticamente o custo de produção, não tem transportes. De resto é um bocado complicado. Só que ali, acolá, alguns livros que a gente manda através dos amigos que nos visitam, porque depois fica incomportável. Uma edição de 2.000 ou 3.000 ou 4.000 livros para o Brasil e depois estarmos à espera 2 ou 3 ou 4 anos, que é tanto livro, uma profusão tão grande de livros no Brasil, que as pessoas, enfim, não irão responder, digamos assim, e justificar que as edições se repitam umas atrás das outras. Entendi. Deixa eu te falar, por conta desse estudo todo que você tem, da sua mediunidade bem atuante, né? Muitas pessoas se encontram em situação de desespero, de tristeza e até querendo cometer suicídio. E isso a gente vê que é em qualquer parte do mundo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, dentro do seu conhecimento, do seu amor com que você faz todo o seu trabalho, para que elas mudem esse foco e que, de repente, buscando alguma coisa, não digo nem fazer curso de espiritismo, mas buscando alguma coisa dentro do espiritismo, consiga encontrar o consolo. É claro que isso é um problema que nós conhecemos na doutrina, é um problema de perturbação espiritual ou subjugação espiritual, embora possa haver uma certa nostalgia de outras vidas e coisas. Aliás, aquilo que há pouco me perguntava sobre como despontar a mediunidade, se é mediunidade de intuição, se é psicografia, eu inicialmente não sabia, quer dizer, eu escrevi uma vez um texto sobre a solidão, que uma filha minha pediu para fazer uma palestra no centro. E eu escrevi, depois de andar ali à espera uns meses, escrevi o texto. E um dia que foi apresentado o texto teatralizado, no final, a seguir, nos trabalhos mediúnicos, chamaram a uma sala, estava uma entidade a manifestar-se no médio, e a entidade disse-me assim, olha, é para te pedir que ponhas nesse texto que escreveste o nome de Juliana. Sou eu e a história é a minha vida. Bom, é claro que isso fez-me despertar para uma realidade, quer dizer, eu de facto escrevi aquele texto, eu vou escrever dentro daquilo que... Mas ali constatei e comprovei que de facto foi sugerido o texto naquilo que é uma mediunidade que Camões, por exemplo, também tinha, que se ia inspirar para o Tejo, nas tardes e tal. Naquele caso foi uma inspiração que foi, digamos assim, transmitida pelo pensamento, porque a comunicação mediúnica, é uma comunicação pelo pensamento, seja ela dos bons espíritos, seja ela dos espíritos sofredores. Ninguém entra no corpo de ninguém. Então aí começou a haver uma certa aceitação de que, de facto, nem a maior parte não era minha, quer dizer, eu era apenas um instrumento. E daí dei campo a outros livros, a outros escritos. É claro que quando aparece alguém, que é o caso, aliás, tem uma experiência triste na minha vida, porque uma ocasião, uma senhora professora
curiosamente também do Partido Comunista, pediu que estava muito aflita se ajudava. Era uma terça-feira, era uma segunda-feira, e nós não tínhamos trabalhos, e então eu disse, tudo bem, na quarta-feira vem aqui, às tantas horas, nós vamos ajudá-la. Na terça-feira suicidou-se. E essa questão fez-me enverdar para um outro caminho, quer dizer, seja em que altura for, até já houve uma pessoa que às 11h30 me telefonou, eu vou-me suicidar. E eu até disse assim, olha, não se suicide hoje, suicide só amanhã, à noite, e ao meio-dia vem falar comigo. Parece uma brincadeira, parece. Mas o que é facto é que às vezes faz abandonar a pessoa. Amanhã, então eu vou espreitar, vou adiar um pouco. Então nós temos que ter a percepção de que é necessário envolver a pessoa com argumentos, não diretos com a pessoa, porque às vezes a pessoa não aceita, mas com argumentos em relação a outros casos, para que a pessoa possa despertar para abrir uma fresta onde nós possamos entrar com o socorro. E essa questão é fundamental. Nós temos um cuidado especial quando recebemos pessoas nestas crises. Temos um cuidado especial. Não ensinamos ninguém, certamente que aprendemos com outros casos. Mas há uma coisa que é muito importante. É, ao dialogar com a pessoa, fazer ver que há coisas que não podem ser dela. Não podem. Há pessoas que têm, por exemplo, tinha um vizinho que tinha medo de apanhar uma injeção. Deu um tiro na cabeça. E eu era assim, como é que é possível ter medo de uma picada e não ter medo de um picadão, digamos assim, Sim. que é uma bala a atravessar a cabeça? Teve a sorte da bala não ferir nenhum órgão, teve de coma 2 meses, quando acordou disse, nunca mais na minha vida eu penso em fazer uma coisa dessas. É claro que estes exemplos que a gente passa às pessoas candidatas a estas tragédias são fundamentais no atendimento fraterno. Mas é natural que, com a nossa ação, com o nosso carinho, olha, paciência, há muita gente também que se suicida. Mas eu tenho este problema, não consigo. Também há muita gente que também não consegue. Isso é aquela coisa do adiamento dos religiosos que fomos de outras eras, não é? Então é necessário ter sempre esse carinho, esse cuidado, de chamar, de falar, de dialogar, de compreender e de espalhar esta verdade, porque às vezes fecha-se no centro espírita, as paredes são geladas, quem quiser vir que venha, e não damos para o exterior a realidade. Nós tivemos uma experiência quando foi um referendo sobre o aborto, né? Nós não temos nada que ser contra o aborto, nós não temos nada que ser contra a eutanásia, nós não temos nada que ser contra, nós temos que ser a favor. E nós fizemos digamos assim, uma campanha pública, não contra o aborto, mas a favor da vida. E essa questão nós distribuímos umas dezenas de milhares de pagelas, enunciando o que era a vida, e isso fez com que, no referendo, 72% da população de Viseu tenha votado contra o aborto. Não era em causa estava a favor da vida, mas era não ser a favor da morte. Sim. Ora, esta questão, que hoje já vi aqui uma frase curiosa, não é? Que é a pessoa não está preocupada com quem grita, mas com quem faz silêncio. É essa preocupação que a mim me avassala, porque os espíritos estão calados. Estão nas suas casas. Quem quiser vir ouvir, que venha. Quem não quiser ouvir, olha. Nós temos que sair, como Jesus falou. Jesus aconselhou. Ir anunciar a boa nova a toda a criatura. Não disse, fiquei aqui, quando vier alguém ter convosco, anunciem a boa nova. Portanto, é esta emergência da divulgação que eu acho que é fundamental para nós podermos influenciar a sociedade onde a gente se insere. E essa influência, você acha que está acontecendo? O mundo está realmente melhorando? Bom, nós às vezes, aqui também deve ser o mesmo. Em Portugal, os telejornais, que é os noticiários, não é? São, nas horas de ponta, é só tragédias, só assassinatos, é só mortes, acidentes. E as coisas que são boas não são divulgadas, não é? E, portanto, por aí, talvez esteja pior. Analisando a questão, simplesmente por isso. Mas eu acho que nós estamos um bocado distraídos também. Nós também só nos preocupamos com isso. E estamos sentadinhos assim, não vale a pena, está tanta maldade, tanta tristeza, que não vale a pena estar que não se consegue nada. Acho que a gente tem que sair e tem que ir levar a boa nova a toda a criatura. Mas já 50 que não ouvem, pode ser que 3 ou 4 ouçam. E os que ouvem estejam preparados para passar, e para passar e ir passando. Mas eu acho que o mundo está melhor. Agora, as minorias estão caladas? Não, as minorias estão ativas. E os outros está tudo calado.
Dou-lhe só um exemplo. A eutanásia não passou no Parlamento Português, agora aqui há um mês, tal, tanto. Era uma votação para a aprovação da eutanásia. Foi derrotada por 4 votos ou por 5 votos. Mas os derrotados disseram logo, mas a gente vai voltar outra vez. Os espíritas temos que entrar nesta lista, não contra essa maldade, essa malandragem que não percebe nada, não, a favor da vida. Vamos esclarecer o que é que se passa. Vamos esclarecer que o egoísmo é que avassala e que as pessoas não querem ter trabalho com os idosos. Eu questionava há tempos alguém da saúde assim, por que é que os idosos morrem de noite nos hospitais? É de noite. E até enfermeiros. Realmente é verdade. É uma coisa estranha. Não é estranho nada, porque é a altura que eles não têm assistência. Porque está tudo a dormir. Quer dizer, porque é para morrer. Quanto mais morrer, é melhor, que acabam-se as pensões de reforma. Quer dizer, há todo um processo de egoísmo avassalador. E, portanto, acho que está melhor, não está, é visível. Porque nós também nos calamos muito a essa necessidade de propagar a doutrina. É importante o que o Arnaldo está dizendo. O mundo está melhor sim, porque a evolução é lei divina, né? Então, muitas vezes, nós ficamos, como a reflexão do início, né? Muitas vezes nós ficamos em silêncio em momentos que não é e falamos enquanto é para ficar em silêncio. Arnaldo, nós agradecemos profundamente. A equipe do Dualidade aqui está feliz de receber você. Eu te agradeço muito e espero que quando você voltar a Portugal venha nos visitar e participar mais uma vez do Dualidade. Eu quero agradecer esta oportunidade de falar para os nossos irmãos. Claro que somos uma pedra muito pequenina no meio deste areal todo, mas não temos muito para ensinar. O Brasil, ainda temos muito que aprender. Mas eu gostaria de dizer que estou muito grato por esta oportunidade de falar, de dizer que Portugal também está vivo e que está a lutar, está a fazer qualquer coisa para melhorar a situação. E queria dizer assim, que está a ouvir, que me desculpe talvez ter falado pelos cotovelos, falo muito, gosto de falar muito destas coisas, das coisas do espírito. E dizer que lhes deixo um abraço muito fraterno lá da nossa instituição, do nosso movimento, muitos daqueles que estão connosco, estivemos na Convenção da Diplomada Chico Xavier com 20 e tantas associações, o que quer dizer que, de facto, há uma expressão significativa na mensagem ou na representatividade da mensagem que eu transporto. Portanto, um abraço a todos, bem-ajam e até logo mais. Até logo mais. Gratidão, viu, meu querido? E você, nós vamos convidá-lo a dar uma olhadinha no site do Clube Amigos da Boa Nova. Ou então ligue 0800 12 18 38. Fale com o pessoal lá que você vai ser muito bem recebido e continue divulgando e nos ajudando a divulgar essa semente de luz através da FEAL, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E você quer participar do nosso programa? Escreva para nós, coloque suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas para melhorarmos para o dualidade@feal.com.br. E para assistir esse e outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. E a você que nos assiste, obrigada pela sua companhia e esperamos você no próximo Dualidade. Até lá!